galera, então vamos lá, vamos dar início aí a mais uma aula, e vocês devem estar sem entender nada, né? A gente começando essa nossa aula com uma marchinha de carnaval, mas ela tem um motivo. Primeiro, que é para comemorar, que essa é a nossa última aula sobre o tema desnaturalizando as desigualdades raciais, beleza? E segundo, porque ela tem tudo a ver com tudo que a gente trabalhou até agora, ok? A começar pelo ano da sua publicação, né? Essa marchinha aí de Lamartine Babo, ela é de 1929. E como a gente viu aí nas nossas aulas passadas, a primeira metade do século XX, ela foi marcada por muitos acontecimentos no Brasil, certo? A começar que na década de 30 nós estávamos há um pouco mais de 40 anos da libertação dos escravos e da proclamação da República, né? E como nós vimos, a sociedade, principalmente no Rio de Janeiro, nos grandes centros urbanos, estava passando por inúmeras mudanças, ok? Entre elas estava a questão cultural referente à identidade nacional, certo? E aí nós vimos também que alguns intelectuais da época, né, eles compactuavam a ideia de que existiria uma superioridade de raças, né, com as ideias eugênicas, né, e que o Brasil, por ser um país miscigenado, ele não teria muito futuro, né? E aí alguns intelectuais, como Monteiro Lobato, o médico baiano Nina Rodrigues, dentre outros tantos, né, começaram a sugerir a ideia de branqueamento da população via a entrada de imigrantes no país. Então, isso era o que acontecia mais ou menos, né, nos grandes centros urbanos do país na primeira metade do século XX, ok? E depois, pela própria letra da música, né? Essa música aí que é atribuída à composição a Lamartine Babo, né? Mas tem uns babados aí em relação a ela, né? Na realidade, ela foi composta pelos irmãos Valença, né? E eles entregaram a letra da música para a gravadora e a gravadora chamou Lamartine Babo para gravar. Ele fez algumas alterações e a gravadora colocou os créditos para Lamartine Babo. Aí os irmãos Valença entraram na justiça e tal e acabaram depois entrando como coautores, né? Mas, fofocas à parte, né? O que interessa é a gente analisar a letra da música para tentar ilustrar um pouco como era o pensamento comum da população brasileira naquela época, né? Se a gente olhar a letra da música com um pouco mais de detalhe, né? Ela começa já com: o teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor. Né? E aí você já começa aí com uma carga de preconceito muito grande. Né? Primeiro, quando você fala no termo mulata, né? Que remete a mula ou mulo, né? Que é um animal híbrido, fruto do cruzamento do jumento com a égua. Né? E que tem uma finalidade, a princípio, né? De ser um animal mais dado a carregar peso, né? Por ser um animal mais forte, mais robusto, pronto para trabalhar. Né? E esse termo mulata era usado muito comumente no Brasil, certo? E depois, quando ele fala o trechozinho, mas como a cor não pega, ou seja, como se a questão da cor fosse uma doença, só que ele está dizendo, mas como é uma doença que não pega, ela não é contagiosa, então, mulata, eu quero o teu amor, né? E também a questão do amor aí, tá? Ele tem uma carga aí também de sexualidade, né? Atribuindo-se aí, mais uma vez, né, às mulheres negras, né, a questão da objetificação sexual da mulher negra, né? Então, assim, você pega uma música de carnaval que foi muito difundida na época e que é conhecida até hoje popularmente, né? E você já vê aí a carga de preconceito que existia nesse período, beleza? Então, isso aí já dá para a gente fazer um resumão do que a gente viu até agora, certo? Beleza? Então, vamos agora para o que nós nos propomos a trabalhar com vocês hoje.
Bom, galera, então nós vamos começar a falar agora das lutas e das conquistas da população negra, né, no Brasil e no mundo, né? Para se conquistar os poucos direitos que os negros têm hoje, muita luta foi preciso ser travada, né? Tanto no campo cultural como no campo político e econômico também, ok? Então, figuras como Malcolm X, Martin Luther King, os Panteras Negras, Angela Davis, né, isso para falar de mundo, né, foram cruciais, né, para se chegar às conquistas que se tem hoje, ok? Então vejamos aqui algumas questões. Primeiro, o conceito consciência negra foi fomentado a partir dos anos 60 contra a opressão colonial na África e pelos protestos negros nos Estados Unidos. Surge daí uma ênfase nas lutas anticolonialistas de países africanos, rumo a uma África livre e descolonizada pelos europeus. Estas vozes ecoaram nas organizações de vanguarda nos Estados Unidos, onde apareceram a Nação do Islã, liderada por Malcolm X, e que também fez parte o campeão nacional de boxe, Muhammad Ali, né? Que justamente por fazer parte desse movimento acabou perdendo todos os seus títulos. E o movimento pelos direitos civis, liderados por Martin Luther King, né? Também durante os anos 60, surgem os Panteras Negras, uma organização urbana que tinha como principal atuação a patrulha de cidadãos armados para monitorar o comportamento dos oficiais do Departamento de Polícia de Oakland e desafiar a brutalidade policial. Também nos anos 60, ganha força a luta feminista, sob a liderança da afro-americana escritora, professora e filósofa Angela Davis, né? E, sem dúvida, os anos 60 foi um período de muitos conflitos étnico-raciais nos Estados Unidos. Neste mesmo período, vieram à tona na imprensa internacional os violentos conflitos raciais existentes na África do Sul, desde o processo de colonização daquela região com o regime do apartheid, né, no qual a segregação racial era parte da legislação oficial do Estado. Nelson Mandela, Steve Biko e outros se transformaram em símbolos mundiais da luta contra o racismo, ok? Então, assim, foram vários os personagens, as personalidades que lutaram contra o racismo na década de 60 e que acabou repercutindo e reverberando no mundo, beleza? Então, essas lutas, né, que começaram lá nos Estados Unidos, chegaram aqui no Brasil na década de 70, certo? Então, esses movimentos despertaram intelectuais negros, profissionais liberais, estudantes, funcionários públicos e negros pobres no Brasil, a partir da década de 70, a se conscientizarem da necessidade de se autoafirmar como negros, ok? E aí, galera, foi uma constante, né? Só veio melhorando o movimento negro no Brasil em relação às conquistas. Então, na década de 1990, o movimento negro no Brasil consegue transformar o dia 13 de maio, que até então era atribuído à libertação dos escravos, né? A assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, onde o negro não tinha nenhum protagonismo nessa história, e eles conseguiram transformar o 13 de maio em Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo e instituíram também a Semana Nacional da Consciência Negra, com destaque para o dia 20 de novembro, quando se comemora a resistência à morte de Zumbi dos Palmares. Beleza? E aí, a partir de então, a partir dessa organização do movimento negro, né, e que ganhou força nos anos 90, alguns intelectuais do movimento começaram a pensar uma ressignificação de alguns conceitos e algumas palavras, né? E aí o movimento consegue ressignificar o termo negro como sendo o símbolo de uma condição étnica racial, ok? E até o termo raça também é ressignificado, não se tratando mais de um termo biológico, mas sim um termo político. E aí passou-se a adotar, né, o termo raça negra como um conjunto de indivíduos que possuem histórias e culturas comuns no passado e no presente. É bom que se diga, né, que até esse momento aqui
né, início da década de 90, o projeto Genoma Humano ainda não tinha sido concluído, né? Ainda tinham resquícios daquela ideia de raças, né? De diversas raças humanas, né? Embora a ideia de superioridade, que existia uma raça mais forte que outra, não existisse mais, tinha perdido força, né? Cientificamente falando, isso ainda não tinha sido comprovado. O projeto Genoma Humano começou em 1990 e só foi concluído em 2003, né? 13 anos depois. Mas a ideia de raça já começava a ser vista de outra forma, né? Então, no final da década de 90, surge um novo termo para definição desta parcela significativa do povo brasileiro. Passou-se a usar o termo afrodescendente, ok? E esse termo abrange os pretos e pardos, né? Que são utilizados, por exemplo, na pesquisa do IBGE. Né? Como a gente já viu aqui na nossa aula passada, o IBGE usa 5 classificações para a questão étnica no Brasil, né? Que são pretos e pardos, né? Pardos para aqueles que não se consideram nem preto nem branco, né? Os brancos, os amarelos e os indígenas, né? E o IBGE ele considera como negros a junção da população preta e a população parda, né? E aí o termo afrodescendente vai englobar justamente esses pretos e pardos. É claro que popularmente, né, o termo afrodescendente ele não ganhou tanto destaque, né? Hoje as pessoas não usam tanto o termo afrodescendente. Isso é mais nos meios acadêmicos, né, que são utilizados. Até o próprio movimento negro, né, você vê pessoas falando em ser negro, em preto e tal, e não usam muito o termo afrodescendente. Ele não ganhou tanta popularidade, né? O que tem mais força mesmo é o uso, a ressignificação que foi dada lá no início dos anos 90 para o termo negro, que perdeu aquela carga negativa, né, e ganhou uma carga mais positiva, ok? E outras conquistas, outras lutas desse movimento negro foram justamente as lutas pelas ações afirmativas, que muitas delas foram incorporadas pelo Estado, certo? Dentre elas está a lei de diversidades nas empresas, né? A lei de proporcionalidade étnico-racial no ensino universitário, a criação de um Fundo Nacional de Políticas Afirmativas, a criação do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades, ok? A democratização dos meios de comunicação social, políticas de cotas para negros em universidade, entre outras, né? Sem sombra de dúvida, eu acho que aqui que causou mais polêmica e que causa até hoje são as políticas de cotas para negros nas universidades. Né? Existe muito preconceito ainda em relação a essas políticas, né? Existem muitas críticas em relação a elas, ok? Inclusive, em 2013, a revista Isto É, né, publicou uma matéria justamente falando que as políticas de cotas no Brasil deram certo, né? E trazendo diversos dados e pesquisas mostrando isso aí. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre a questão das políticas de cotas. Primeiro, que as cotas raciais fazem parte de um modelo de ação afirmativa criado nos anos 60 nos Estados Unidos. Então, as políticas de cotas elas não são invenção de brasileiro, não é invenção do governo comunista, socialista, do PT lá atrás, não. Certo? Na realidade, elas já são adotadas em outros países, ok? E foram trazidas para o Brasil devido a uma reivindicação do movimento negro, certo? E o objetivo das cotas é corrigir injustiças históricas provocadas pela escravidão na sociedade brasileira. Como a gente viu na nossa aula passada, inclusive com pesquisas e com a citação de alguns intelectuais, entre eles Florestan Fernandes, né, no seu livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, desde a libertação dos escravos, que essa parcela da população vem sofrendo injustiças históricas, né? Eles simplesmente, após a libertação dos escravos, esses negros foram soltos à própria sorte. E é isso que
as políticas de cotas visam corrigir, ok? Então, no Brasil, o sistema de cotas raciais não beneficia apenas negros, mas pardos e índios. E outro detalhe, esse sistema de cotas, ele também está inserido dentro das políticas de cotas sociais. Então, não é simplesmente por ser negro, pardo ou indígena que você vai concorrer àquela cota. Tem a questão social inserida nisso aí. No Brasil, a primeira universidade a adotar as cotas foi a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2002, certo? Por conta de uma lei estadual. E a partir de então, isso só veio crescendo. Depois veio a Universidade de Brasília, né? E foi quando a Universidade de Brasília adotou a política de cotas por lá, começou a surgir diversas reivindicações, né? Pedidos de interferência, pedidos de cancelamento dessas políticas, né, por alguns partidos políticos, entre eles o DEM. Né? E aí, em 26 de abril de 2012, né, os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, decidiram por unanimidade a constitucionalidade das cotas para estudantes negros nas universidades públicas, certo? Então, a partir de 2012, ok? Já está consolidada a questão das cotas nas universidades públicas do país, certo? E aí, o ano passado saiu uma pesquisa do IBGE, olha só, em 2019 foi publicada a pesquisa do IBGE, onde coloca que pela primeira vez os negros passaram a ser maioria nas universidades públicas do país. Mais de 10 anos depois de se começar a adotar as políticas de cotas no país, é que os negros passaram a ser maioria nas universidades. E aí você tem uma população que ela é mais da metade composta por pretos ou pardos, né, por afrodescendentes, e você, somente o ano passado, começou a ter uma maioria de negros nas universidades, um pouquinho mais de que 50%, certo? Então, você vê aí duas questões. Primeiro, que as políticas de cotas elas estão funcionando para dar uma certa igualdade em relação ao acesso para brancos e negros no país, certo? E segundo, que essa desigualdade ela é muito persistente, né? Somente, né, mais de 10 anos depois das políticas de cotas, só agora que os negros passaram a ser maioria, né? Quando eles são maioria na população, é isso? E se você for esmiuçar essa questão também, você vai perceber algumas nuances nisso aí. Por exemplo, será que são todos os cursos que têm esse perfil, né? Acredito que não. Se você for olhar cursos chamados cursos de elite, como medicina, as engenharias, né? Se você for olhar, você vai ter predominantemente estudantes brancos cursando esses cursos, ok? Mas já é um ganho e que tem que ser comemorado, ok? Ainda em relação às polêmicas das cotas raciais, né, elas persistem até hoje, né? Recentemente, né, teve o caso lá do Magazine Luiza, né, que promoveu uma seleção de trainees somente para negros. E tão logo o Magazine Luiza postou nas suas redes sociais, né, e divulgou que iria fazer essa seleção para trainees negros, né, já entrou um monte de pessoas criticando, né, e um monte de representação no Ministério Público para cancelar essa seleção, alegando que era um ato de racismo, né? Só que aí o Ministério Público do Trabalho, né, rejeitou as denúncias de racismo do processo de trainee do Magazine Luiza, né? Então, o Ministério Público do Trabalho de São Paulo indeferiu uma série de denúncias, não foi uma só, foram várias, recebidas contra o Magazine Luiza por sua suposta discriminação na decisão da empresa de selecionar apenas negros em seu próximo programa de trainee. Para o Ministério Público do Trabalho, não houve violação trabalhista, mas sim uma ação afirmativa de reparação histórica, ou seja, o Ministério Público do Trabalho de São Paulo, ele seguiu a recomendação do STF, certo? Então, segundo o Ministério Público do Trabalho de São Paulo, o Magazine Luiza, o que ele está fazendo é promovendo
uma ação afirmativa que visa reparar historicamente os negros, né? E aí eu lembro que na nossa aula passada a gente viu lá as colocações no mercado de trabalho, né, da população branca e a população negra e tal, né? E você vê as disparidades que existem nas empresas em relação à ocupação dos cargos, ok? E aí a Magazine Luiza, para tentar dar uma igualada nisso aí, resolveu fazer um processo de treino só para a população negra. E aí gerou toda aquela polêmica e tal, né? Pessoas entrando com recursos, mas que o Ministério Público acabou rejeitando as denúncias, beleza? Mas aí, o que mudou, né? O que mudou lá do início do século XX para agora, o início do século XXI, certo? Acredito que algumas coisas ainda são recorrentes, infelizmente, na nossa cultura, né? No imaginário popular brasileiro, né? E só para ilustrar, eu trouxe aqui 3 casos recentes que aconteceram esse ano, ok? Mas dentre vários, né? Foram vários casos que eu encontrei só esse ano, ou do ano passado para cá, mas eu selecionei só 3. Infelizmente, outros ainda vão acontecer, né? O mais recente deles é o caso do médico, certo? Que, dando uma aula online, né, usou uma blackface, né, uma máscara negra, né, para ilustrar um paciente pobre do SUS e como se deveria atender esse paciente, né? Ou seja, fazendo um certo tipo de relação da pobreza, né, com a negritude, né? Então, ele usou essa máscara aí numa aula online e chamou bem a atenção, repercutiu muito, né? E ele alegou que não, eu estava dando uma aula de humanização, de como a gente deve tratar as pessoas com humanidade e tal. Não colou, né? A desculpa dele. Um outro fato que repercutiu muito na imprensa nacional foi o caso de 2 entregadores, né? Um que estava de folga e foi ao shopping, né? Trocar um relógio que ele havia comprado para o pai, relógio de 300 reais que ele havia comprado para o pai, e ao chegar na loja, ele foi perseguido por seguranças contratados do shopping, né? E foi abordado e foi arrastado de dentro da loja na marra, né? E foram querer levá-lo para a prisão, quiseram tomar o relógio dele, alegando que ele havia roubado o relógio. Ele estava lá com nota, com tudo, né? E eles fizeram isso só porque o rapaz era negro. E o outro caso aconteceu num condomínio de luxo. Também um entregador foi fazer uma entrega nesse condomínio, né? E um morador ficou ofendido por ele estar por lá e começou a xingá-lo, a agredi-lo verbalmente, né? Fazendo referência, inclusive, à cor da pele, né? Ele aparece aqui mostrando aqui na hora que ele está falando, né, a cor dele e fazendo referência também à posição social dele, questão de dinheiro que ele tinha e tal, né, tentando humilhar o entregador, o motoboy, né? Então, isso só mostra que os traços do preconceito e do racismo no Brasil, apesar das inúmeras conquistas que o movimento negro conseguiu até agora, ainda persistem. Né? E aquela ideia que foi colocada lá atrás, que a gente falou, lembram? Da questão de a gente viver numa democracia racial, uma proposta lá de Gilberto Freire, é totalmente furada. Né? Ela não tem cabimento quando você vê cenas como essas ainda hoje. Ok, galera? Então, a gente vai quase se aproximando para o final. Eu gostaria só de deixar um lembrete aqui, né, que racismo no Brasil é crime desde 1989, certo? Quem tiver alguma dúvida em relação à lei, né, a lei é a lei número 7.716, dê uma entrada, procurem lá no Google, coloque lá, lei 7.716. Aí corre lá para o artigo 20, que é o que trata justamente do crime de racismo. Dê uma lidazinha nele, certo? Dê uma olhada também nas diferenças entre racismo e entre injúria racial, que é coisa diferente também, quais são as penas para um, a pena para outro. Né? Lembrando que o crime de racismo no Brasil ele é inafiançável, certo?
e imprescritível. Ok, galera? Então, a gente vai ficando por aqui, certo? A gente encerra esse capítulo. Nas próximas aulas, vamos entrar com conteúdo novo. Espero que vocês estejam se preparando bem para o Enem, né? Espero que quem for fazer, façam uma boa prova, estejam tranquilos. É importante que vocês assistam não só essas aulas, mas assistam aulas de outros professores também, se interem bastante sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, principalmente em relação à pandemia, certo? As questões de cunho científico, as brigas entre senso comum e a ciência em relação ao coronavírus, certo? Que com certeza isso será tema de redação, né? Ou das questões do Enem. Beleza? Então, vamos ficando por aqui e saravá!